Você tem aquela sensação de que o seu dinheiro simplesmente está sumindo da sua conta. Você trabalha pra caramba, recebe aquele seu salário suado. No final do mês, você olha seu salário, ele simplesmente desapareceu. A verdade é o seguinte, é que existe diversos fatores que estão acontecendo nesse momento com o nosso salário. Coisas que estão impactando diretamente o nosso bolso. Algumas estão impactando porque a gente não tem o controle delas e outras estão impactando que a gente tem o total controle e responsabilidade com esses fatores. E quero mostrar para você nesse vídeo de hoje quais fatores que estão impactando o seu orçamento. Quem já conhece a palavra inflação sabe que é um dos principais fatores que impacta diretamente o nosso dinheiro. E, infelizmente, a inflação continua alta. 2025 foi um dos maiores índices de inflação que a gente teve e ainda assim continua alta em 2026. O nosso real está perdendo o poder de compra. A gente está vindo com menos itens no supermercado, usando menos serviço que a gente utilizava antes, e isso é um dos motivos que o seu salário está sumindo devido à inflação alta. Outro fator que está impactando diretamente o nosso dinheiro, a taxa de juros. O Brasil é um dos países que tem as maiores taxas de juros do mundo. Os bancos realmente eles têm uma taxa de juros alta, infelizmente. Fora a inflação, a taxa de juros do banco é muito alta aqui no Brasil em comparação a outros bancos de outros países. Principalmente se você pedir um empréstimo, entrar num financiamento ou no cartão de crédito, se acabar se enrolando, a taxa de juros ela vem pesada sim. E um dos conselhos meu é você evitar pedir empréstimo ou algum financiamento, porque as taxas de juros vai corroer simplesmente o seu orçamento e os bancos não vão querer saber. Claro que a gente tem que pensar por outro lado que os bancos, eles não querem correr o risco, né, de ficar sem receber, por isso que eles já colocam a taxa de juros também alta, nem aprovam pessoas que querem algum financiamento ou algum empréstimo, porque corre o grande risco do banco ficar sem receber. Agora, por outro lado, se a gente for olhar a taxa de juros altas, existem investimentos que estão atrelados à taxa de juros. Investimentos que estão até acima da inflação, mais investimentos que estão atrelados à taxa de juros. Então, de um lado, alguém ganha e do outro, alguém perde. Funciona assim. E outro fator que é conhecido pelos brasileiros há muitos anos também, há muito tempo, são os impostos, né? Os impostos, eles minam o nosso dinheiro e não estou falando só do imposto de renda, estou falando em si, estou falando no imposto em geral, imposto federal, imposto municipal, estadual, existem diversos impostos aí espalhados nos produtos, nos serviços que a gente paga. Na gasolina, por exemplo, se você abastecer o seu carro ou sua moto, vai ter algum imposto embutido ali naquele produto. E o imposto, ele infelizmente está minando grande parte do salário dos brasileiros. Outro também fator que está impactando diretamente é o nosso orçamento, mas não tem nada a ver com a economia em si, e é justamente os nossos hábitos financeiros. Nossos hábitos financeiros, eles são muito importantes nessas horas. Pequenos gastos do dia a dia, sem a gente perceber, acaba impactando diretamente o nosso orçamento. A gente vive no automático comprando coisas, pegando coisas que a gente nem tá usando. Por exemplo, você fez aquela assinatura lá de um stream que você nem tá assistindo o filme, nem sua série favorita, porque você não tá tendo tempo de assistir aquela série. Então, ela está parada lá, mas como está no débito automático, quem está ganhando é a empresa que está pegando parte do seu salário e você nem está utilizando aquele serviço. Delivery também, tem muita gente que eu vejo, conheço gente que toda sexta-feira gosta de pedir aquela pizza e aí pede aquela pizza, é o ritual daquela pessoa, ela gosta, mas vai ter horas que é melhor você sacrificar alguns hábitos, pelo menos por algum tempo. Pede pizza daqui 15 dias ou uma vez por mês, já vai ajudar o seu orçamento e você vai ter menos impacto com o tempo.
Um dos fatores mais importantes que eu acredito que é a falta de planejamento financeiro. É uma das coisas mais importantes nesse momento. Quando você não tem um planejamento financeiro, você simplesmente se perde ali e o seu salário se esgota. Nos 30 dias ele desaparece. Pessoas que infelizmente não sabem nem quanto ela recebe direito, quanto elas gastam no mês, para onde está indo o dinheiro. Infelizmente, essa falta de planejamento financeiro mina muito o dinheiro do brasileiro. E quando a gente não tem uma educação financeira ainda, fica muito mais difícil. Sem essa falta de controle, fica difícil a gente ter alguma expectativa de melhoria com o nosso orçamento. A verdade é que o nosso dinheiro está sendo impactado por diversos fatores. Nós, brasileiros, também estamos colocando a responsabilidade só na economia e tirando a nossa responsabilidade total ali do compromisso que a gente tem que ter com o nosso salário. A gente tem que pensar no salário numa bênção, numa coisa boa, porque o salário é o que vai te dar a liberdade financeira. Quando a gente não entende a importância do nosso dinheiro, a importância da gente assumir a nossa responsabilidade, a gente não vai mudar de vida. Dificilmente a gente vai planejar em mudança de vida, em mudança de mentalidade. Quando a gente só culpa terceiros, fica mais fácil a gente se eximir das nossas responsabilidades. Agora eu quero saber de você, qual que é o fator que mais impacta hoje na sua vida? É a economia, a inflação, a taxa de juros, ou é a falta de organização financeira, de planejamento? Qual desses fatores hoje impacta na sua vida? Deixe nos comentários aqui abaixo, eu quero saber a sua opinião. E é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!